Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para iniciar mais uma escola bíblica. Vamos partir para a nossa segunda aula. Tivemos aqui uma primeira aula com o nosso evangelista Marcelo, o evangelista Alberto Abençoada, onde foi trazida a nós uma introdução da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, trouxe ali a intenção do apóstolo Paulo, as condições a que ele estava quando ele escreveu esta carta, o período ao qual ele chegou a Filipos, lá em Atos capítulo 16, e todo o contexto que essa carta está inserida nós aprendemos na primeira aula. Agora, nessa segunda aula, nós vamos tratar do capítulo 2, onde o Paulo ele vai trazer uma reflexão importante para os irmãos filipos acerca da unidade e também da humildade. São duas palavras que também é o tema central dessa aula, que é a vida cristã em unidade e em humildade. Nós vamos conversar muito sobre isso, se aprofundar acerca disso. E a intenção do nosso apóstolo Paulo de escrever esse capítulo 2. A aula de hoje tem por textual o seu capítulo 2, no versículo 5, que vai dizer o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mas antes de entrarmos propriamente na aula, no que o autor escreveu aqui nessa revista, os tópicos, é importante a gente entender a intenção e o contexto que o apóstolo Paulo vai trazer esse capítulo 2, o porquê. Que ele vai falar, vai trazer essa reflexão acerca da unidade ao povo de Filipos, a igreja instalada em Filipos, porque ali já havia um princípio de uma divisão de duas lideranças importantes, entre Évora e Síntique, e o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta para ele começar. Ele entende que está começando essa divisão, ele quer aparar as arestas, porque ele entendia que essa igreja dividida não suportaria a perseguição que já estava havendo dos romanos acerca da igreja, porque na Macedônia era uma cidade onde a sua população era muito envelhecida, muitos aposentados, muito influenciada ainda pela cultura romana, porque a Macedônia era um local onde era uma colônia de Roma, e nós sabemos que Roma era um lugar onde se cultuava o imperador era muito vaidoso, e o Evangelho de Cristo se contrapõe, ele é antagônico a isso. Se fala de renúncia, a cultura romana se fala de status, de poder, então havia uma contracultura muito forte entre o Evangelho e a cultura grego e também romana que tinha ali na cidade de Filipos, na Macedônia, e isso estava gerando uma perseguição. E Paulo entendia que uma divisão daquela igreja, uma divisão daquela comunidade de fé poderia enfraquecer aquele povo. E aqui a gente está entrando na aula, o primeiro tópico que vai dizer aqui os elementos da unidade. Ele vai descrever, o autor escreveu o seguinte: a unidade da igreja você acompanha aí de casa, é obra do Espírito de Deus, e o nosso papel é preservá-la e não fazendo mais que podemos prejudicá-la. O partidarismo, disputas pessoais, invejas, extremismos não pode ter espaço no corpo de Cristo. Então o autor já traz aqui uma introdução importante, que não pode haver partidos, facções, divisões no corpo de Cristo. Deve ter tudo em unidade, uma única visão, em prol da propagação do Evangelho de Cristo. E ele vai dividir isso em três tópicos importantes, porque ele entende que são fragmentos importantes da unidade, que é o imperativo, 2, a humildade, 3, e a solitude, onde nós vamos comentar aqui, começando pelo imperativo. E ele vai usar o texto base do capítulo 2, versículo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero que você acompanhe aí de casa comigo. Vai dizer o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhas o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E o autor vai escrever acima desse texto o seguinte: a unidade é um nome que precede dado pelo Espírito Santo aos cristãos. Sua preservação é um imperativo de Deus que não habita no meio de um povo dividido. Jesus orou pela unidade do seu povo.
pois sabia que Satanás tentaria por todos de meios de dividir. Talvez as maiores dificuldades da Igreja de Cristo seja nos dias de hoje, seja esta: manter a unidade. Há muita carreira solo e competição em busca da primazia nos nossos arraiais. A unidade não deve existir com desprezo ao sacrifício da verdade, mas a verdade não elimina a unidade. Precisamos considerar que a unidade não significa uniformidade absoluta em todas as coisas. Lutar pela unidade não é que nos faz iguais como foi o corpo de Cristo. Na igreja existe variedade de ministérios, de opiniões em assuntos secundários. Por esta razão, precisamos de amor. Uma ministração nos ajudará a contar-se dessa reunião, que houve entre as ferramentas de uma marcenaria. Uma lixa solicitou a exclusão do martelo, pois ela ficava batendo em tudo e fazia muito barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando muitas voltas e chegar a não chegar ao seu propósito. Logo falaram da regra, que se achava certinha e se julgava nos direitos de medir tudo. No meio dessa discussão apareceu o senhor marceneiro, que reuniu todas as ferramentas com habilidade e utilizou cada um e fez um móvel maravilhoso e perfeito. E aqui a gente pode destacar duas coisas nesse primeiro tópico, quando fala do imperativo. Primeiro, quando o autor vai dizer que unidade é diferente de uniformidade. O que a gente entende aqui? Unidades é todos juntos num só propósito. Uniformidade é quando todos pensam a mesma coisa. E sabemos que isso é muito difícil no ambiente onde há muitas pessoas e principalmente uma comunidade de fé, onde cada um pensa de uma forma, cada um analisa uma coisa de uma forma, mas com amor, como o autor vai dizer aqui, a gente consegue chegar à unidade. Como se há um propósito maior, e o nosso propósito é propagar o Evangelho de Cristo, fazer que a palavra alcance aqueles que precisam se render a Cristo, a gente consegue chegar num consenso, partindo de um bom senso, em fim de trazer unidade ao corpo de Cristo, mesmo sabendo que jamais haverá uniformidade. E outro ponto muito interessante, onde o autor foi muito feliz, foi nessa ilustração, onde ele vai trazer algumas ferramentas da marcenaria. Ele vai destacar as qualidades de cada uma dessas ferramentas, porém, ele vai ver que uma completa a outra, que nenhuma sozinha é capaz de formatar esse móvel, mas ele chega com a sua habilidade, coloca cada uma para fazer uma função, e assim, o propósito maior, que seria o móvel a ser feito, ele é alcançado. Essa metáfora, essa ilustração, esse paralelo ao que o autor faz, ele é muito interessante e ele é muito comum na obra de Deus. O corpo de Cristo abarca as pessoas com diversas habilidades, e sempre há um líder e também o cabeça da igreja, que é Cristo, que vai orientar o líder, o pastor da igreja, para alocar essas pessoas, cada uma na função correta, para ver a harmonia no corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo ele seja harmônico. Então é importante ter alguém para pensar, colocar cada ferramenta em cada lugar, cada um de acordo com a sua utilidade, e com essa habilidade, sim, conseguir alcançar o propósito maior da igreja, que é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E o segundo ponto da unidade, ao qual o autor vai trazer para nós, é muito importante, que é a humildade, porque sem humildade não haverá unidade. O texto básico que ele vai usar é o versículo 3 do capítulo 2, onde vai dizer o seguinte: não faças por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Aí o autor vai dizer o seguinte: a humildade é a correta compreensão de si mesmo, nem é falta e nem é excesso. Se ele faltar, a unidade estará ameaçada. Como pode haver unidade quando cada um está pensando unicamente em si mesmo? Considerar os outros superiores não é servilismo, é honra, é dispor-se a servir. Os olhos de cristão verdadeiro estão atentos à necessidade dos outros. Sem humildade não existirá submissão de uns para com os outros. A humildade é a virtude que mantém a unidade, e o arrogante briga por espaços, por holofotes e prestígio.
O humilde serve com alegria nos bastidores, fazendo que aquilo que parece insignificante. A caminhada cristã é uma caminhada de humildade, aprendendo com Cristo manso e humilde de coração. Eu acho interessante algumas coisas que ele vai trazer aqui acerca da humildade. Primeiro é a submissão, que é uma palavra que muitas das vezes nós distorcemos, achávamos que ser submisso é algo que nos deprecia, mas não, é a gente estar debaixo de uma missão onde o nosso irmão, o nosso líder, ele está junto conosco. Então nós estamos submissos não a ele, mas submissos a uma missão a qual Deus confiou ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja ela tem uma missão que é bem clara e bem objetiva. O quê? Propagar o evangelho, pregar a ressurreição de Cristo, como Pedro vai dizer lá no Pórtico de Salomão, em Atos 3, que o quê? Nós somos as testemunhas da ressurreição de Cristo. E aonde quer que passamos, precisamos pregar isso. E nós somos submissos a essa missão. E muitas das vezes nós temos que colocar nessa posição submissa do nosso companheiro com humildade, entendendo a sua capacidade, entendendo as suas qualidades. E outra coisa importante que o autor vai dizer aqui, que muitos não querem fazer, que é trabalhar nos bastidores. Hoje, nos tempos dos cartazes, nos tempos das mídias sociais, isso tem entrado em nossos corações e queremos aparecer, estar nos cartazes, estar nos holofotes, mas há um trabalho nos bastidores que é muito importante e não pode ser depreciado. É um trabalho que só quem é humilde de coração pode fazer. O apóstolo Paulo, aqui nesse versículo 3, ele traz esse alerta muito importante. Não faz por partidarismo, por vanglória, por holofote, não, mas faça por humildade, considerando que o seu irmão sempre é melhor do que você. Porque com isso, a vaidade ela não vai entrar no seu coração. É um alerta ao qual o apóstolo Paulo está trazendo aos nossos irmãos de Filipos. Ter humildade, trabalhar nos bastidores, ser submisso, estar submisso à missão do teu irmão e principalmente da igreja de Cristo. E aqui nós já caminhamos para o terceiro ponto dos elementos da unidade, que é a solitude, que não é menos importante do que nenhum dos outros tópicos, que ela está baseada no texto ao qual o autor colocou aqui, no versículo 4 do capítulo 2, que vai dizer o seguinte, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Isso é muito importante. Primeiro precisamos entender o que é solitude. Solitude é sermos o quê? Solícito. Precisou? Estou disponível. Precisou? Estou aqui. E olha o que o autor vai dizer acerca disso. A humildade, ela vem acompanhada da solitude autêntica, algo verdadeiro e genuíno, hein? Solitude é boa vontade, empenho, interesse, um desejo sincero de atender da melhor maneira possível, de modo que o outro seja servido. Parafraseando, o texto seria: ajude os outros em sua jornada. Esqueçam que vocês é suficiente para estender a mão e ajudar. Com essa atitude de serviço sacrificial, quanta desunião teria em lugar? O apóstolo deixa implícito que o crente deve também buscar os seus interesses pessoais sem problema, mas o interesse dos outros irmãos também deve estar no seu campo de visão. Haverá solitude e recursos suficientes para abençoá-los. Eu acho interessante essa característica no meio da nossa comunidade de fé, porque muitas vezes somos muito egoístas, só pensando em nós. E como vamos ganhar almas para Cristo, como vamos deixar uma igreja em unidade, coesa, sólida, se só não pensamos em nós, não pensamos no nosso irmão, não estamos disponíveis para ajudar. E o que o apóstolo Paulo está trazendo, essa reflexão, trazendo esse alerta, esse sinal amarelo para a igreja de Filipos é que possamos estar preocupados com aquele irmão que está do lado, que muitas das vezes ele está precisando de algo que está nas nossas mãos e nós consideramos só nosso e nós podemos compartilhar. Por isso que ele vai dizer aqui, no versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros.
essa preocupação de abençoar, de repartir, de sentir a dor do irmão, ter compaixão, é o que é fundamental numa igreja que tem unidade. Por isso a solitude, ser solícito, estar disponível, ter boa vontade, ter empenho, é muito importante numa igreja que tem coesão, que está unida num propósito. Muitas das vezes nós achamos que estar solícito, a gente é um cara que é bajulador ou qualquer coisa do tipo, mas não podemos nos deixar levar por esses comentários pejorativos, mas sim deixar a solitude, ser solícito e deixar o coração, o Espírito Santo trabalhar em nós para desempenharmos melhor na obra do Senhor Jesus. E agora nós vamos caminhando aqui para o nosso tema de número 2 da nossa aula, que é o supremo exemplo. E o que o autor está querendo dizer com isso aqui, onde o apóstolo Paulo, ele vai pegar aqui do versículo 5 até o 11 desse capítulo 2, ele vai usar como exemplo Jesus Cristo como um exemplo de humildade. Olha o que o autor vai dizer aqui, acompanhe aí de casa nessa introdução. A exortação à humildade por meio da humildade e a solitude é ligada a Jesus Cristo como exemplo supremo de renúncia. Esse é o argumento final do apóstolo. O trecho é provavelmente um hino cristão primitivo e talvez escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Vamos ver o que diz esses versículos, que hino é esse, que exemplo é esse que o apóstolo Paulo está usando o nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja de Filipos. Primeiro tópico, sua grande decisão e renúncia. Capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. O apóstolo Paulo está falando, está aqui trazendo um exemplo como João trouxe, que o verbo se fez carne. Como a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, se tornou servo do Pai para ser o sacrifício vivo por mim e por você, que ele morreu na cruz como um sacrifício, derramou seu sangue para que todos nós fôssemos purificados de nosso pecado. E por isso ele se coloca na posição de servo, se esvaziou de toda a sua glória. E que renúncia maior do que essa, né? Renunciar toda a sua glória, renunciar ao trono para vir, ser rejeitado por muitos, aceito por poucos e muitos não acreditarem que ele é o Messias. E o que o autor vai dizer acerca disso? Todo o trecho, acompanhei de casa, é um resumo daquilo que Cristo foi antes, durante e depois da encarnação. Tudo começou com a decisão e renúncia. O esvaziamento de Cristo é uma tradução de uma palavra que literalmente significa tirar algo do recipiente até que nada fique. Não significa que Jesus se esvaziou da sua divindade, mas de uma limitação voluntária das suas prerrogativas e glória celestial. Toda a trajetória servida por Jesus é um soco no estômago dos nossos corações egoístas e vaidosos. A teologia de Paulo está conectada à vida, um pano de fundo da sua argumentação, que é ser Jesus, o Filho de Deus e a segunda pessoa da Trindade. Foi capaz de um ato de renúncia de tal magnitude em prol dos pecadores, porque nós ficaríamos agarrados a supostos direitos, exigindo tratamento especial e comprometimento à unidade no corpo de Cristo. O interessante é que o autor termina com essa pergunta: por que nós iremos exigir tratamento especial no corpo de Cristo? Por que nós se acharemos melhores do que alguém, devemos ser colocados em status melhores do que o nosso irmão, sendo que o nosso Senhor Jesus Cristo se esvaziou da sua glória? E o autor deixa bem claro que ele não abre mão da sua divindade. Não é à toa que lá o Evangelho de Cristo, descrito por João, ele faz questão de demonstrar Jesus como Deus, a sua deidade, porém ele veio passar por todas as nossas dificuldades, passar por tentações, até cumprir o seu propósito, com humildade, se colocando na posição de servo. Aí fica o questionamento para você que está em casa: se Jesus se colocou como servo, por que nós não poderemos estar na mesma posição? Sempre queremos estar na posição de Senhor. Que essa possa ser uma reflexão. É essa reflexão que o apóstolo Paulo queria trazer à igreja de Corinto. É esse espírito de humildade,
um servindo ao outro e servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o Supremo e ele era a referência e o maior exemplo dessa humildade de abrir mão e de renúncia. Segundo ponto que o autor vai trazer aqui de exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande obediência, que está lá no versículo 8. Olha o que o texto vai dizer. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Rapidamente, para a gente comentar esse versículo, é muito interessante que o apóstolo Paulo ele vai dar ênfase aqui no final desse versículo, quando ele diz a morte de cruz. Quando ele está dando essa ênfase, ele está querendo dizer, ele morreu, porém ainda morreu na cruz, e nós sabemos que é uma morte vergonhosa, de uma exposição, de uma degradação moral que não há precedente, para a gente entender a que nível de obediência o nosso Senhor Jesus cumpriu. Por isso, o apóstolo Paulo quer usar essa obediência de Jesus como parâmetro para o nosso irmão de Filipos, como também parâmetro para nós. Se ele obedeceu, quem somos nós para não obedecer? E vamos ver aqui o que o autor vai trazer para nós acerca desse versículo. Olha só, acompanhe aí de casa, por favor. Sua humilhação não foi imposta nem tampouco encenada. Ele mesmo se voluntariou e assumiu isso. Obedecer é render-se, colocar-se em um nível abaixo. Não existe obediência autêntica se ela for forçada. A maravilha das maravilhas é essa: Deus se revestir de carne e unir-se a nós, tornando-se gente e indo à cruz. A cruz de Cristo é a grande ênfase de toda a Bíblia. A cruz foi o mais alto grau de obediência de Jesus, o nível mais elevado. Ele não apenas se tornou um ser humano, mas morreu a mais humilhante e vergonhosa morte, a morte de cruz. Ele desceu a escada da autodoação e não de egoísmo, de eterno rei no céu, a morrer como um criminoso amaldiçoado. Tudo por obediência, como ele mesmo diz. Não procuro a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou. João, capítulo 5, versículo 30. O amor de Deus é expresso na cruz de modo superlativo. O que o autor quer trazer para nós? Primeiro, acho que é muito interessante, logo no seu primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte, que todo o que Jesus fez não foi imposto a ele, não foi de forma autoritária. Ele se colocou à disposição. E o autor vai deixar bem claro que isso é uma obediência autêntica, quando não há um regime autoritário para nos forçar a fazer algo. Ele fez por amor a nós. E por fim ele vai vir elucidando tudo o que a cruz significa, todo que o ato de Jesus, o extremo da obediência a qual ele conseguiu chegar, trouxe de benefício para nós, para eu, você, pecador. A morte de cruz nos trouxe vida, nos trouxe uma nova oportunidade, porque toda obediência sempre vai trazer um benefício. Então tudo que viemos a trabalhar, tudo que viemos fazer por amor. Toda a nossa obediência à palavra de Deus, toda a obediência que devemos ter ao nosso Senhor Jesus Cristo deve ser por amor, porque não servimos um Deus autoritário. É essa mensagem a qual o apóstolo Paulo quer deixar para a igreja de Filipos. Sejam obedientes por amor, assim como o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, foi. Por isso ele vai dizer, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esse é o parâmetro de obediência para nós. Jesus Cristo, obediência ao extremo, a sua palavra e a sua ordem. Terceiro ponto que ele vai trazer aqui, que é a sua grande exaltação. Versículo 9, olha o que está escrito. Pelo que também Deus exaltou a sobremaneira que lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Caminha comigo e observa o que está escrito aí que o autor deixou para nós. Jesus assumiu a forma de servo, sendo dono de todas as coisas, tornou-se servo de todos, deixando de ser dono. Essa é a sua grande renúncia. O levou a merecer a mais elevada das recompensas. Dos servos do versículo 6 a 8, a ênfase naquilo que Jesus fez, agora
acentua-se aquilo que Deus fez para ele e por ele. Exaltou de sobremaneira é uma expressão idiomática de Paulo para mostrar o quanto ele foi incomparável. É a tradução de um verbo que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Ele recebe um nome que está acima de todos os nomes, que exige redenção de todos que estão aos seus pés. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Todos os seres mortais e de todos os mundos, céu, terra e debaixo da terra, reconhecerão que Jesus é o Senhor absoluto de todo o universo, visível e invisível. Hoje, essa rendição é voluntária e pela fé, trazendo vida eterna aos que creem, mas um dia ela será imposta e sem benefício da salvação. Os filipenses deveriam observar a Deus que exalta e quem se humilha. Sabemos que nós não receberemos essa exaltação. Mas o apóstolo Paulo, porque ele vai falar dessa exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, que após morrer na cruz, é exaltado como um rei, vai ao trono do Pai, porque nós também teremos um benefício pela nossa obediência, que é a nossa salvação, que é morar com o Senhor Jesus no céu. É essa reflexão, é essa mensagem que ele quer passar para os irmãos Filipos e esse legado que ele deixa para nós. É o benefício da nossa obediência. Não é nada terreno, não é casa, não é carro, não é nada disso. Nós temos que ter uma metanoia, ter uma mudança de mentalidade, porque achamos o seguinte: obedecer a Cristo, obedecer a palavra vai nos trazer benefícios materiais. Pensamento totalmente errado. Servir a Cristo, obedecê-lo, vai nos fazer salvo em Cristo Jesus. Seguir a sua ordenança, seguir o caminho, o seu legado, vai fazer de nós eleitos e moradores do céu. É essa reflexão para os irmãos de Filipos e essa reflexão para mim e para você que está aí de casa assistindo essa aula. E agora, por fim, ele vai trazer um terceiro tema ao autor, que é desenvolvendo a salvação. Eu acho essa palavra um pouquinho controversa, que pode trazer a impressão a nós que nós podemos desenvolver ou criar a nossa salvação. Eu prefiro usar a palavra perseverando na nossa salvação, que ela fica um pouquinho mais condizente com o que diz a palavra de Deus, porque nós sabemos que a nossa salvação não é por mérito algum, é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus. E esse texto vem ali do versículo 12 até o versículo 30 do capítulo 2. Mas acompanhe aí comigo, por favor, na sua revista, a leitura. Olha que está a introdução desse tema que o autor deixou para a gente. A obediência dos filipenses não podia depender da presença física de Paulo. O apóstolo diz que agora era necessário que ele desenvolvesse e colocasse em prática e aplicasse ao viver diário sua nova relação com Deus, mesmo na sua ausência. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, como aprendemos na primeira aula, as condições que ele se encontrava quando ele escreve essa carta, ele está preso, e o apóstolo Paulo era um missionário que vivia viajando. Ele fundava a igreja, estabelecia a igreja, pregava o evangelho, e dali ele seguia para uma outra cidade, um outro país, para pregar o evangelho. Então ele não estava presente nos lugares a qual ele fundava a igreja. Mas ele vai trazer uma reflexão importante, que mesmo na sua ausência, era importante que aquele povo se mantesse fiel aos preceitos do evangelho. Porque muitas das vezes nós ficamos muito ligados à nossa obediência à presença de um líder. E isso não é uma verdadeira obediência à palavra de Deus. Porque sabemos que devemos ser obedientes ao nosso Deus a todo momento. E essa é a reflexão que ele quer deixar para a igreja de Filipos. Mesmo eu distante, mesmo eu preso, sejam obedientes ao Evangelho de Cristo. E olha o primeiro tópico desse tema que vai dizer aqui, ó. Cuidando do testemunho pessoal, capítulo 2, versículo 15. Vou ler aqui, ó. Para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Muito lindo esse versículo. Olha o que o autor desenvolveu acerca dele, ó. E é comigo na sua revista. Embora a salvação lhe seja oferecida como um presente,
e uma dádiva de Deus, independente das obras, ela precisa ser desenvolvida. Ele deixa aqui em parênteses, não conquistada, como um temor de vida de santificação, e no qual só é possível por ter Deus por perto e agindo em nós. O crente que somente obedece, quando está sendo observado, está mais preocupado em agradar os homens do que a Deus. Em vez disso, o chamado divino é para sermos irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensível é aquele que não oferece motivo para ser repreendido, e o sincero expressa a ideia de não adulterado ou corrompido. Nos tempos antigos, alguns olheiros ocultavam trincas no vaso e com cera. Um bom vaso, portanto, era sem cera. Dessa prática nasceu a palavra sincero. O testemunho do crente precisa ser tão nesse mundo perdido que ele seja comparado a um luzeiro, iluminando um lugar escuro. Ninguém é chamado a um isolamento alienante, mas ser luz na escuridão moral e espiritual do mundo. O texto aqui, já olha quanto tempo tem que foi escrito essa carta do Paulo, uma cultura totalmente diferente, uma cultura grego-romana, e nós sabemos que os gregos eram muito vaidosos, os romanos também, adoravam vários deuses, era uma população politeísta, onde também havia muita sexualidade. Então, assim, até parecido com o nosso mundo contemporâneo. Olha o conselho que o apóstolo Paulo vai deixar para os irmãos felizes: sejam irrepreensíveis e sinceros. Sintetizando isso, o que o apóstolo Paulo quer dizer é: deem bom testemunho, façam a diferença, sejam sal nessa terra, sejam luz nesse mundo. É isso que nós, representantes de Cristo, representantes da igreja, que vivemos o Evangelho de Cristo de forma genuína, que pregamos o cristianismo verdadeiro, devemos fazer. E ele vai deixar um alerta: mas não viver de forma hipócrita, na frente dos líderes, na frente de um pastor. Não, ser em qualquer lugar aonde estejamos, seja no nosso trabalho, seja você jovem na sua faculdade, na sua escola, aonde quer que estamos, no meio dos nossos amigos, no momento de lazer, também somos cristãos, também somos luz, de caráter cristão irrepreensível. E o que quer dizer com isso? E fulano, não tenho nada a dizer, é homem de Deus. E fulano, nada a dizer, é a mulher de Deus. Isso é ter um caráter cristão irrepreensível. É diferente de perfeição. Sabemos que não vamos alcançar isso, mas o nosso caráter cristão ele tem que ser imaculado. É essa a reflexão a qual o apóstolo Paulo deixa para os nossos irmãos de Corinto e para nós como um legado. Temos um caráter cristão irrepreensível aonde quer que estamos, não como um fariseu, não como um hipócrita. Cheguei na igreja, no culto, quero dar uma de santo. Não, aonde quer que estejamos, somos representantes do Evangelho de Cristo. Segundo ponto, aguardando o Senhor, baseado no versículo 16, perseverando a palavra da vida, para que o dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. Vamos ver o que o autor vai dizer. Acompanhe na sua revista aí, meu irmão e minha irmã. O dia da vida do Senhor lança a luz a todo vivido cristão. A vida do crente é toda ela uma preparação para esse grande dia, quando o verdadeiro caráter de cada um será revelado. A nossa esperança não está na melhoria desse mundo, embora trabalhemos para isso. Nossa esperança está na vinda de Jesus. Ela é enfatizada nessa carta e em alguns versículos que você está vendo aí na sua revista. Paulo expressa sua confiança de que no último dia, quando o seu trabalho será testado, a obediência e firmeza dos filipenses garantirá que sua carreira não foi em vão, para que nada melhor do que os crentes possam fazer por seus pastores do que viver a verdade da palavra de Deus, pregada e ensinada por eles. A melhor forma de aguardar a vida de Deus é investindo na vida dos outros. Quem assim faz como Paulo terá alegria quando comparecer diante dele. Não tem como a gente não comentar esse tópico, de não pegar esse finalzinho. Eu vou repetir, para você que está em casa, acompanhe comigo. A melhor forma de aguardar a vida de Cristo é investindo na vida dos outros. Quem assim faz, como Paulo, terá a alegria de comparecer diante dele.
O que o autor está querendo dizer aqui, meu irmão e minha irmã? A melhor forma de aguardarmos o nosso Senhor Jesus é propagando o Evangelho, é ganhando almas. Há um clichê no nosso meio que a salvação é individual. Isso é uma verdade. Sabemos que não podemos salvar ninguém, nem a nossa família. Mas isso nos traz uma situação cômoda, onde o quê? A salvação individual. Temos que nos preocupar com a minha salvação. Se a gente pensa assim, a gente não consegue viver isso aqui. A gente não deve ficar parado, aguardando a Cristo sem fazer nada. Como que aguardaremos a Cristo? Creio na minha salvação, creio que Ele voltará para buscar a sua noiva. Enquanto isso, vou anunciando, ganhando almas para Jesus. Nós que somos da comunidade de fé, Assembleia de Deus Shalom, no nosso CEFAM, na nossa célula, convidando pessoas, quinta-feira, no culto 1+1, trazendo pessoas, evangelizando, cuidando, discipulando. Essa é a melhor forma de aguardar o nosso Senhor Jesus. E é esse ponto muito especial ao qual o autor deixou aqui para a gente. E por fim, ele vai deixar aqui, no teu tópico 3, o seguinte: bons relacionamentos. Ele usa como base o versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar a vós Epafrodito, por um lado meu irmão cooperador e companheiro de luta, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Vamos ver o que o autor disse aqui. Filipenses, capítulo 2, do 19 a 30, apresenta nominalmente 3 pessoas, cuja vida de Paulo são exemplares e piedosas: Paulo, Timóteo e Epafrodito. Já foi muito bem colocado como o reino de Deus é um reino de amigos. Não somos adversários, nem concorrentes, mas servos uns dos outros. Paulo sabia que a vida cristã era relacional. Não somos apenas eu e Deus, mas eu, Deus e meu próximo. Deus e nós, não Deus e eu. Depois de mencionar Timóteo, seu caráter altruísta, ele colocava os interesses de Cristo acima dos seus. Ele destaca Epafrodito, o enviado da igreja de Filipe para servi-lo. Seu nome significa encantador ou agradável. A descrição de Paulo faz que Epafrodito efetivamente positiva: irmão, cooperador, companheiro de lutas e auxiliador. Como precisamos de gente assim? Epafrodito foi uma bênção para Paulo e para a sua igreja local. Trabalhador incansável, chegou aos limites da morte para servir. Juntos, eles mostravam o valor de relacionamentos no reino de Deus. Charles Swindoll disse que amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra em tempos difíceis, porém só os tem quem planta. Muito interessante esse último tópico que fala sobre relacionamento, e vai citar aqui 2 pessoas: Timóteo, pupilo, discípulo do apóstolo Paulo, e Epafrodito. Timóteo, nós conhecemos razoavelmente sobre quem ele era, um pastor, discipulado de Paulo, que estava em Filipos. Mas precisamos comentar um pouquinho sobre a vida de Epafrodito. Como está descrito aqui, também estava descrito no texto, ele é responsável para levar uma oferta da igreja de Filipos a Paulo, que estava preso, e levar alguns donativos. E é muito interessante que não é só, ele pegou os donativos, pegou a oferta, levou ao apóstolo Paulo e voltou. Não. Ele enfrentou diversas dificuldades, tá, para levar este donativo. E você chegar aonde Paulo estava preso em Roma e vincular o seu nome ao apóstolo Paulo, lá, eu vim visitar Paulo, era algo de extremo risco. E Epafrodito não ligou para o risco para servir. E é isso que um bom relacionamento traz para nós: verdadeiros amigos. Epafrodito chega à beira da morte para servir o missionário, o pastor, apóstolo Paulo. Ele foi ao extremo. Um exemplo a qual o apóstolo Paulo trouxe de Jesus para a igreja de Filipe, aqui tem um exemplo na prática: Epafrodito. Ele poderia muito bem chegar para Timóteo, para os líderes da igreja, e dizer o seguinte: pô, eu não vou. Há muitos riscos a se correr para chegar até o apóstolo Paulo, mas ele não fez isso. Ele foi fiel ao que foi condicionado a ele fazer, correu os riscos e teve um encontro
com o apóstolo Paulo. E nós precisamos entender isso, que o Evangelho, para obedecermos, para sermos servos, para fazer aquilo que Cristo nos ordenou fazer, muitas das vezes iremos correr riscos, mas é importante se manter fiel. Eu acho muito importante, que o autor também vai dizer, para a gente finalizar, a visão que o apóstolo Paulo tinha de igreja, que é uma visão totalmente deturpada. Ele vai até dizer aqui o autor, né? É Deus e nós, é nós e Deus. E hoje está muito eu e Deus. As igrejas estão muito individualistas. O apóstolo Paulo tinha uma visão totalmente diferente. Ele entendia que as igrejas que ele fundava eram igrejas coirmãs. Se a gente olhar para Corinto, ele vai cobrar da igreja de Corinto as ofertas que eles pararam de enviar para a igreja mais humilde da Judéia, a qual os irmãos passavam necessidade. Observe, a igreja de Corinto ajudando a igreja da Judéia. Essa era a visão de Paulo. As igrejas conectadas, as igrejas crescendo junto. E hoje nós vemos um individualismo. Nós precisamos voltar a essa unidade, porque o corpo da igreja, o corpo de Cristo, não é só uma igreja, é todas as igrejas. E precisariam ter uma harmonia. Creio eu que isso dificilmente vai acontecer, mas que pelo menos nós, que servimos numa comunidade de fé, possamos ter essa unidade e essa humildade. Que você seja abençoado por essa aula, que você possa acompanhar com tranquilidade, que ela venha falar ao seu coração, venha levar a você, a sua família, um aprendizado edificante da sua caminhada cristã. Fique com Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.